vai a luta. Remido, comprado com o sangue de Cristo, que um vulcão, essa labareda de fogo, para a tua fé conseguir, mas não vai conseguir. Mas não vai conseguir. Mas não vai conseguir. Pelo poder da oração. Mendigar o pão. Vai conseguir ver suas mãos. Vai conseguir pelo poder da oração. Crente lavado e remido, do vai a lutar. Lavado e remido, que um vulcão mas não vai conseguir. Da oração. Da solução. E quer te cantar. Aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor, paz do Senhor. Uma boa noite de salvação. Uma boa noite de salvação. Hoje nós vamos aprender um pouco o Salmo 46, bastante conhecido, que fala sobre a fé perfeita em Deus. O Salmo 46. A fé perfeita em Deus. Temos que ter fé. Estamos vivendo uma época, estamos vivendo momentos na nossa vida
Estamos atravessando um tempo que precisamos ter fé. Fé em Deus. Por isso que o Salmo 46, ele diz, a fé perfeita em Deus. Tem que ser uma fé. Estamos hoje sendo afrontados, né? Afrontados pela situação que enfrentamos. Aleluia. Pela situação que enfrentamos. Então nós temos, Pai do Senhor, Helenita Andrade, Pai do Senhor, aleluia. A Senhor Beta. Então, nós temos que ter um castelo forte, é o nosso Deus. Salmo 46, a fé perfeita em Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Deus é um castelo forte. Todos nós conhecemos esse salmo, quando ele diz que o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, o Deus de Jacó. Quando ele diz, aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Boa noite, Pai do Senhor, Quitéria Soares. Glória a Deus. Todo mundo precisa de uma fortaleza. Todo mundo precisa de uma fortaleza. E de um lugar de refúgio. De um lugar de refúgio. Para sobreviver a tempestades da vida. Todo mundo precisa de um lugar, de uma fortaleza e de um lugar de refúgio para sobreviver à tempestade da vida. Glória a Deus. O Salmo 91, quando ele diz que no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, espada e um bom escudo. O Salmo 46, ele descreve Deus como o nosso refúgio e fortaleza. Ele é uma fortaleza, é um abrigo seguro, cercado de muralhas que mantém o inimigo à distância. Por isso que ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, bem presente na angústia. Aleluia. Glória a Deus. 3 séculos e meio. 3 séculos e meio. Depois de Davi, o exército assírio colocou Jerusalém sobre cerco. E cortou seus fornecimentos
de água. De água. Ao deixar a cidade sem água no calor do Oriente Médio. Os assírios pensaram que sua vitória seria rápida. Os assírios. Ele pensava que a vitória deles seria rápida. Ele não imaginava que os israelitas fossem protegidos pela fortaleza de Deus. É muito importante essa passagem bíblica para nossas vidas, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, aonde estamos enfrentando, sendo afrontados pelas situações que enfrentamos. São tantas situações, são tantas afrontas que você enfrenta, que você passa, que eu passo, todo ser humano. Mas você vê que aqui, aquele exército assírio colocou Jerusalém sobre cerco. Ele cercou Jerusalém e ele cortou o seu fornecimento de água. Quer dizer, deixou a cidade sem água, no calor do Oriente. Era muito calor no Oriente Médio. Só que esses assírios, como diz o ditado popular do mundo, eles quebraram a cara. Porque os israelitas, eles tinham uma proteção de Deus. Ele tinha uma proteção. Nós temos a proteção do nosso Deus. Por isso que ele diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí quando ele manda que a gente aquietar, fica quieto. Só ora. Sem temor no refúgio de Deus. Sem temor no refúgio de Deus. Ezequias, todos conhecem essa passagem da Bíblia. Ezequias liderou os homens na construção de um túnel de mais de 540 metros. Um túnel. Chegando à fonte de Gion, no vale de Cedron, a água clara e fresca da fonte fluía para dentro dos muros de Jerusalém. Você vê aqui que o exército assírio, ele colocou Jerusalém sob o cerco, ele cercou. Enquanto eles estavam lá, cercando Jerusalém, eles rodearam a cidade, cercaram lá. Ezequias trabalhava. E a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, Ezequias cobriu completamente a fonte para que o inimigo não descobrisse. Os assírios que estavam lá fora, cercando Jerusalém, né?
que ele cortou a água do povo. Aí Ezequias, com a sabedoria dele, cavou o túnel. Enquanto eles estavam lá fora, achando que eles iam, que é assim que o inimigo faz. Ele joga o laço e fica esperando você cair. Só que você busca a Deus, busca a direção do Senhor. E ele, quem cai no próprio laço é ele. É o inimigo. Porque Deus, ele dá livramento, ele dá escape. E aqui, enquanto os assírios estavam ali fora, cercando Jerusalém, que já tinha cortado a água, né? Cortou o fornecimento de água. Diz a Bíblia que um calor, muito calor. Aí Ezequias liderou os homens. Se você ler esse texto lá em 2 Crônicas 32, você vai ver que ele buscou conselho dos homens e tomaram essa atitude, mas orando a Deus, buscando a Deus direção. E eles cavaram um túnel de mais de 540 metros, chegando à fonte de Gion, no vale de Sedom. A água clara e fresca da fonte fluía para dentro dos muros de Jerusalém. Aleluia. Ezequias cobriu completamente a fonte para que o inimigo não a descobrisse. Olha a estratégia dele, de Ezequias. Os assírios ficaram expostos ao sol escaldante por todo o tempo, esperando que os filhos de Deus se rendessem. Do lado de dentro dos muros, o povo não se desesperou. Ele confiou nas palavras de Ezequias. Eles confiaram. Ele não se desesperou, nem temeu. O refúgio de Deus permaneceria, mesmo que a terra mudasse e os montes se transportassem. Por dentro da fortaleza, Deus atendera às necessidades dos israelitas, dando-lhe um rio. Olha que texto bonito esse. Do Salmo 46, quando diz que a fé é perfeita em Deus. Deus, ele nunca falha. Nós somos falhas, a gente falha, mas Deus não falha. Ele é fiel naquilo que ele fala. Ontem eu preguei aqui sobre promessas. As promessas de Deus dentro da Bíblia para nossas vidas. Deus nunca falha. Algumas pessoas colocam sua confiança nas riquezas, mas o dinheiro não traz felicidade. Outros se firmam no conhecimento, mas as mentes mais brilhantes não concordam nas coisas mais simples. Alguns confiam nos militares para sua proteção, mas não existe paz perfeita. Outros ainda pensam que a empresa para a qual trabalha lhes dá segurança, mas esta segurança não existe. Nenhuma dessas coisas pode ser considerada com a muralha
a muralha que nunca será derrubada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando estivermos procurando resposta, Ele irá providenciá-lo. Quando precisarmos de um abrigo, Ele irá providenciá-lo. Quando precisarmos de proteção, Ele irá providenciá-la. O cristão tem um socorro bem presente na angústia, bem no topo do Calvário está o Cordeiro de Deus, com a sua mão traspassada, estendida a nós. Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza. O Salmo 18 fala sobre isso, aonde nós estamos até com uma campanha sobre esse Salmo 18. Ele nos dará refúgio durante a tempestade da vida. Então, o Salmo 46 é um salmo, aleluia, é um salmo de promessa para nossas vidas, porque quando ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí aqui em Crônicas, segundo Crônicas 32, diz que Senaqueribe, ele invade Judá e Deus destrói o seu exército. Foi aonde Ezequias, como diz a palavra do Senhor, diz que ele se fortificou, ele edificou todo o muro, quebrando até as torres, outro muro para fora e fortificou a Milom na cidade de Davi e fez armas, escudo em abundância. Ele se preparou. Mas Deus agiu em favor deles. Deus agiu, porque Deus sempre ele age em seu favor. Nunca pense que você está só. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Ele é o refúgio que protege e abriga o aflito. O aflito. Às vezes ficamos desesperados, aflitos, mas quando dobramos nosso joelho, abrimos a nossa boca para pedir a Deus socorro, Ele envia o seu socorro. Ele nos socorre. Deus é o nosso refúgio seguro. Com Ele não tem falha nenhuma. Com Ele. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chama de Elohim. Chama Deus de Elohim. Elohim. Deus é o nosso refúgio. A palavra refúgio significa abrigo, proteção e amparo. Nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos aqui refugiados, protegidos e guardados. Guardados pela chuva, pelos ventos muito forte, pelos assaltos, por muitas coisas estamos guardados. Porque Deus, a gente mora dentro, estamos aqui protegidos. E a palavra do Senhor, ela diz que a proteção e amparo.
Moisés ele descreve a função das cidades de refúgio, onde o assassino involuntário buscava abrigo e proteção. Deus é refúgio, abrigo, proteção, amparo, habitação para o seu povo. Deus é o nosso refúgio contra o inimigo perseguidor. Ele nos defende. Assim como ele defendeu Ezequias com aquele povo israelita, livrou eles do exército assírios. Deus livrou, protegeu, guardou, deu estratégia. Glória a Deus. E Deus é o refúgio contra a tempestade também. Deus é refúgio contra o sol ardente, contra a chuva sem trégua. Deus é a nossa proteção e defesa. Deus é o nosso abrigo e amparo. Só resta nós confiar nele. Por isso que ele diz que é a fé perfeita em Deus. Tem que ter fé. A fé perfeita em Deus. A importância, aleluia, a importância do refúgio nas Escrituras. Ruth 2:12, Boaz disse a Ruth: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas te vieste abrigar. Ruth foi buscar refúgio debaixo das asas de Deus, de Israel, e encontrou. Porque todos conhecem a história de Ruth e Noemi. Nora e sogra, que não se separaram de jeito nenhum. E aonde é que elas foram buscar refúgio? Foram buscar refúgio em Deus, primeiramente, e em Boaz, que foi aonde Ruth veio a casar-se com Ruth. Davi disse: Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. De violência me salvaste. Davi é um homem de guerra que os inimigos, e ele vivia perigosamente. Davi era homem de guerra que vivia perigosamente, sempre cercado de muitos inimigos. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Nós somos cercados de muitos inimigos. A gente sai na rua, vai para a rua subsaltados. Muitos vão para a rua e não voltam mais. Então, Davi, ele vivia perigosamente, mas ele confiava em Deus, ele em Deus. Sempre cercado de inimigo. E ele disse: se o Senhor Deus não tivesse sido o seu refúgio contra os inimigos, ele jamais teria chegado aonde chegou. Nós também, irmão, nós temos essa grande proteção de Deus, esse alto refúgio. É só a gente crer, confiar nele, acreditar, buscar a Deus, as promessas de Deus que ele tem feito para nós. O Salmo 9,
A Bíblia diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. O Senhor ainda escreve dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Ele é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Glória a Deus. Aí o salmista Davi, ele ainda diz ainda, se dirige ao Senhor dizendo: pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Aí lá no Salmo 90, Moisés disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Salmo 91, que é um salmo que nós gostamos muito de ler, conhecemos ele já decorado. Ele diz que o crente que confia em Deus se dirige ao Senhor dizendo: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Nele confiarei. A Bíblia afirma: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O salmista se dirige ao Senhor dizendo: benignidade, minha fortaleza, meu alto retiro, meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio, em quem me sujeita o meu povo. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí lá em Isaías, o profeta Isaías escreve, dizendo: porque foste a fortaleza do pobre. A fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade, a sombra contra o calor. Lá em Jeremias 16, o profeta Jeremias vai buscar refúgio no seu Deus, dizendo: o Senhor fortaleza minha, força minha, refúgio meu no dia da angústia. Irmã, está angustiado? Está triste? Dobra o joelho. Busque a Deus, peça a Deus. Ainda que você dobre os joelhos e não tem palavras para dizer a Deus. A angústia é tanta, o desespero é tanto, a tribulação é tanta que você não tem força de dizer, de pedir, mas você pode dizer: Senhor, me ajude. Mesmo você ajoelhada, você diz: Senhor, me ajude. Ajuda-me. Me ajude. E Ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você só. Ele vai lhe ajudar. Porque é a palavra de Deus que está falando para nós. Ele está dizendo: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio. É a palavra, nós temos que crer nessa palavra. Quando você orar, buscar a Deus, conversar com Deus, você pega a Bíblia e você fala: Senhor, Senhor, olha, é a tua palavra que está dizendo para mim que o Senhor é o meu refúgio. E eu preciso, Senhor, deste refúgio.
Eu preciso, Senhor, deste socorro. Vem me socorrer, Senhor. Vem me ajudar. Conversa com o Senhor dessa maneira. E mostrando para ele, não que ele seja cego, e nem mudo, e nem surdo. Mas você com a sua Bíbliazinha aberta, aí você fala, olha, Senhor, está escrito aqui na tua palavra. É a tua palavra, Senhor. A tua palavra é verdade, é a verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Ela está dizendo que o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Ora a Deus assim, quando estiver angustiada. E aqui o profeta Joel, afirma que, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel, A Bíblia afirma lá em Hebreus 6,18 também, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, aleluia, glória a Deus, o nosso refúgio, tenhamos, e ele diz assim, olha, pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, os salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, já correram para o refúgio e encontraram nele abrigo seguro. No Novo Testamento, a cidade de refúgio torna-se símbolo, ela se torna-se um símbolo da salvação encontrada em Cristo. Em Cristo, a cidade do refúgio. A nossa esperança, quando o pecador foge em direção a Jesus Cristo, a nossa cidade de refúgio estará seguro da ira divina contra o pecado. Deus é o nosso refúgio contra o inimigo da nossa alma, contra todas as tempestades desta vida. Ele garante a nossa vitória por meio de Jesus Cristo. Então não tem coisa melhor do que você se refugiar em Deus, crer em Deus, confiar nele, acreditar nesse Deus poderoso, esse Deus que tem poder, esse Deus que nos dá a vitória, aleluia, esse Deus que, aleluia, responde a nossa oração. E ele diz que é a fé perfeita em Deus. Você tem fé perfeita em Deus? Você crê em Deus? O Senhor diz que nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Não importa o tamanho da sua fé. Você precisa só ter fé. Você crê. A coisa que Deus não gosta, é que os filhos dele, que o povo dele murmure. Ele não gosta. Tem até um hino na harpa que diz que em vez de murmurar, cante. Um hino de louvor.
Jesus quer te dar a vida santa, qual noivo leva para o céu. Da de você, irmão, que vive murmurando, o hino da harpa que fala, porque Deus não gosta de murmurador. Aí você tem o Salmo 46, aí você vai lá para Isaías 40, quando diz que o livramento prometido ao povo de Israel. É um livramento, é a palavra de Deus que está falando com você. O livramento prometido ao povo de Israel. O Senhor, Ele nos faz a promessa. Vocês vê lá em Hebreus 11, quando fala sobre aqueles homens que passaram por tantas coisas, mas Deus sempre dava livramento, dava escape. Olha que livramento grande, tão grande. E Deus provou que Ele era Deus, tanto para aqueles 3 homens, como para aquele rei. Quando foi lançado aqueles 3 homens dentro de uma fornalha, olha como é que Deus prova. 3 homens lançados dentro de uma fornalha, não se queimou. A Bíblia diz que os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram, porque diz que o calor daquela fornalha era muito quente. A Bíblia diz que eles aqueceram 7 vezes mais a fornalha, e aqueles 3 homens foram lançados lá dentro daquela fornalha. E a Bíblia diz que eles nem as suas roupas não se danificou, nada nele, irmão. Não duvide deste Deus. Nunca duvide do poder de Deus, do que Ele é capaz de fazer. Aqui ele diz que é o livramento prometido ao povo de Israel. A glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará na sua vida, na minha vida. Mas precisamos, eu sempre estou falando, estar conectado com Ele. O texto sagrado de Isaías profetizou que a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, juntamente verá. A glória do Senhor se manifesta de várias maneiras. A glória de Deus se manifesta de forma visível, coisas que você não vê. Você só vê acontecer. Você só vê o acontecimento. Mas Ele operou invisível. Aí Ele cura. Ele cura. Ele faz a cura invisível. Você já pensou aquele tempo que Jesus, quando Ele andava pelaquela cidade, curando os enfermos, aí ele olhava para um aleijado, aí olhava para ele, seja curado, e aquele aleijado se levantava. Gente, coisa gloriosa. Ele opera, olha, ele se manifesta de forma invisível. Ele se manifesta através de um símbolo, se manifesta através de um milagre. Ele se manifestará de forma pessoal através da segunda vinda de Jesus Cristo em glória. Então, irmã,
a gente lê assim a Bíblia, pega a Bíblia, aí você fica assim, ó, impactado assim com as coisas de Deus. Você vê, ele opera de forma visível, visível, visível. Ele se manifesta através de milagres, né? Ele fala conosco através da profecia, ele fala conosco através da visão, da revelação. Quem tem dom de visão, quem tem dom de revelação, quem tem o dom da profecia. E Deus se manifesta. Ele nos usa, ele usa-nos através da palavra, da profecia. E assim Deus, ele vai usando seus vasos da forma que ele quer. Da forma que ele quer, não como nós queremos. Ele só quer que nós se coloque na posição de vaso, de vaso. Ele só quer. E dá lugar para ele operar, para ele usar, para ele te usar. Aleluia. Aqui fala que a manifestação visível da glória do Senhor, a Bíblia revela a glória do Senhor se manifestando através de várias formas visível. Aí você vai lá ver em Êxodo 24:10. Tem várias referências bíblicas. A glória do Senhor pousou de forma visível do Monte Sinai. Monte Sinai. Lá em Ezequiel 43. A glória de Deus no templo de forma visível pela porta oriental. Todos os homens que contemplaram de forma visível a glória do Senhor ficaram espantados, possuídos de grande temor e reverência. Aquele povo, ele reverenciava o Senhor. Olha, irmã, no meu tempo, no tempo que eu me converti ao Senhor, há 37 anos atrás, quando Deus tomava alguém em profecia, dentro da igreja, dentro do templo, eu me lembro disso muito bem. A igreja toda baixava a cabeça, ficava ali em espírito, só ouvindo Deus falar. Falando com alguém, ou até para a igreja toda. Mas hoje em dia, Deus está falando, usando o profeta dentro da igreja, do templo. O povo está dando glória a Deus, está com os olhos abertos, não fecha, não se liga. Isso é falta de irreverência. Agora sim, quando ele acaba de profetizar, de entregar a profecia, aí a igreja começa a glorificar o Senhor. Aí o poder de Deus cai. E aqui diz que a manifestação da glória do Senhor através de um símbolo. A glória do Senhor se manifesta através de vários símbolos ilustrativos do seu poder. A glória do Senhor se manifesta através de uma nuvem. Você vê que lá em Êxodo, quando o Senhor, Êxodo 16:10, que aquele povo, a caminho do deserto, tinha a nuvem que andava com eles durante o dia para proteger eles do calor, e tinha a brisa que vinha à noite para refrescar. Era o próprio Deus que estava ali guardando aquele povo murmurador que reclamava de tudo. Meu Deus. E a glória do Senhor se manifesta através de um fogo consumidor também.
A glória do Senhor se manifesta através de um trono móvel, cercado de metais, brilhante de várias cores. A glória do Senhor é o mesmo, bela, indescritível. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. A glória do Senhor. Aí a manifestação da glória do Senhor por meio de um milagre. Cada operação de um milagre nas Escrituras reflete a própria glória do Senhor se manifestando. Lá em Lucas 7,16, o próprio Jesus revelou que a enfermidade de Lázaro iria servir para a manifestação da glória de Deus. Você vê lá em João 11:4. E Lucas escreve que a cura de uma mulher encurvada, eu te falei até aqui sobre essa mulher, a mulher que era corcunda, a mulher corcunda, levou a dar glória a Deus. Os milagres possuem sempre a função de levar o povo a dar glória ao Senhor. Porque quando você vê a manifestação de cura, a cura, você começa a se alegrar no Senhor. É uma coisa mesmo gloriosa, irmão. A chance de Deus. Eu já falei aqui uma vez, eu já contei aqui esse testemunho, que eu trabalhava numa igreja, e a pastora daquela igreja, isso tem mais de 10 anos, 11 anos, por aí, 12 anos, tem esse tempo. E aquela pastora, que eu trabalhava com ela naquela igreja, ela deu um derrame, um AVC, no caso, e ela ficou com o braço dela ficou torto, e você sabe que as pessoas que dão um derrame, do lado esquerdo, a mão ela fica fechada, né? Ela trava os nervos da pessoa ali. A mão fica assim, travada. Ela fica travada, ela não consegue. A perna também, ela não consegue se movimentar com a perna. E aquela irmã, naquela época, ela teve que ficar andando de muleta. Ela ia para a igreja com muleta, porque uma das pernas dela não equilibrava ela para que ela andasse normalmente. E o braço dela ficou dormente, quer dizer, esqueceu, o braço fica esquecido, né, dormente, não sente nada, a pessoa não sente nada, e atrofiou a mão dela, ficou com a mão atrofiada. Foi em 2018, meu marido botou ali, 2018. E eu todos os dias, eu ia para aquela igreja orar com ela, porque eu congregava lá na igreja com ela. Eu congregava com ela. E eu morava perto da igreja. Todo dia eu ia para lá. 7:30 da manhã eu já estava lá, orando. Eu dirigia os trabalhos dentro da igreja, então eu ia para lá, me reforçar, buscar a Deus. E ela ficou doente nessa situação, e eu fiquei tomando conta daquela igreja. Fiquei conduzindo a igreja de Cristo, naquela época. E eu sempre orava com ela, nós duas sozinhas pela manhã. E Deus um dia me usou para ela.
me usou e disse para ela que ia dar um presente para ela no dia do aniversário dela. Ia dar um presente. Eu disse, Deus vai te dar um presente no dia do seu aniversário. Eu não sei o que é que Deus vai fazer com a senhora, mas Deus está dizendo que vai te dar um presente no seu aniversário. Justamente no dia do aniversário dela, era o dia do circo de oração, e eu dirigia aquele circo de oração. Eu dirigia a igreja toda, dirigia os trabalhos de domingo à noite. O meu esposo e eu dava aula, dava escola dominical, ele dava para os homens, eu dava para as mulheres, e era assim. A gente ali trabalhando na obra de Deus. E, irmã, no dia do aniversário dela, a gente convidou uma missionária de fora. Nunca mais eu vi essa missionária, não vi mais. Se me perguntarem o nome dela, eu nem lembro mais o nome dela, porque 10 anos atrás se passaram, foi em 2008, meu marido colocou até ali, e eu não vi mais essa irmã, não sei nem se ela é viva, se ela ainda, não sei. E Deus levou aquela irmã para lá também, para, naquele dia, ajudar-nos na oração ali. Era o circo de oração. E a igrejinha enchia. Enchia. E ali fomos fazer a oração, fomos orar ela, eu e esta missionária. Fomos orar ela, orar aquela pastora. E quando a gente, ela sentada numa cadeira, começamos a orar e o corpo dela desequilibrou e a gente seguramos ela para ela não se machucar, não bater a cabeça dela no chão nem nada. E ali botamos ela deitada no chão, aquela igreja, cobrimos ela e começamos a orar aquela mulher. Só que a oração que Deus me usava para ela era tudo mistério. Todas as palavras da oração que eu fazia sobre aquela irmã era em mistério. E a missionária também, no mistério. E de repente, irmã, a mão, o braço da irmã começou a tomar posição de um braço normal. E a mão dela começou a esticar os dedos. E ficou assim, esticadinho, como está a palma da minha mão. Perfeito. E aí a gente fomos orando a perna, e a perna dela foi tomando posição. A perna dela ficou no normal. Eu que estava lá orando a mulher e vi. Ninguém me contou nada não, era Deus me usando mesmo com as mãos sobre aquela irmã. E aquela irmã ficou com o seu braço perfeito e a sua perna perfeita. Foi um poder que caiu dentro daquela igreja naquele dia. Aquela irmã, ela se sentou de repente. Ela botou as mãos para trás, ela se levantou, ela deu um pulo e aquela irmã ficou curada até hoje, para a glória de Deus, daquele AVC que ela tinha tido. Que os médicos tinham dito para ela que ela não ia ficar boa e que ela ia ficar o resto da vida dela naquela situação. Mas Deus tinha uma obra na vida dela ainda, como tem até hoje. Eu saí de lá depois de um tempo e ela continuou com a igrejinha dela lá até hoje. Não teve mais, aquele mal não veio mais sobre ela. Porque Deus, quando Ele faz, Ele honra a sua palavra. Então, os milagres, o milagre que Deus faz,
a cura, como ele ressuscitou Lázaro. Só Deus para fazer isso, igreja. E aqui para nós encerrarmos, já são 10 horas, a manifestação da glória do Senhor através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação da glória de Deus em pessoas. A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória do Senhor, ela continua se manifestando em nossos dias, através da presença do Espírito Santo em nosso meio. Culminará com a manifestação pessoal de Jesus Cristo com muito poder e grande glória. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o Senhor, aleluia, nos dê uma noite de paz. Nós vamos orar agora. Vamos pedir a Deus para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E creia, irmão, creia no Salmo 46 e creia no versículo 40 de Isaías, quando diz que, aleluia, o Senhor, Ele nos promete livramento para nossas vidas, para a vida dos seus filhos, da sua família. Nós estamos numa época que nós precisamos, irmã, orar e buscar o Senhor, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos passando por tempos difíceis, dificuldades. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar com Deus. A fé perfeita. Não duvide. Porque quando ele diz que quando a gente duvida, é como a onda do mar que bate. Não, irmão. Creia nesse Deus. Estamos fazendo lá aquela campanha, lá no grupo, no nosso grupo lá, Jardim de Oração e Cura, quando fala o Salmo 18, que ele é o nosso escudo, é o nosso refúgio, irmão. Nós só temos que se refugiar em Deus. Nós precisamos crer nesse Deus cada dia. Ainda que sua fé esteja pequena, ainda que você esteja desanimado, não está com vontade de ir à igreja, espera passar essa pandemia toda, depois você vai. Vá pelo menos uma vez na sua igreja se alimentar da palavra de Deus. Ninguém serve a Deus só dentro de casa, não. A gente precisa estar em comunhão com nossos irmãos. Porque se não precisasse disso, Deus não deixaria escrito. Naquele tempo de Paulo, você vê que o povo, ele se reunia nas casas para orar e para buscar. Nós temos que tomar muito cuidado com o que vocês vão ouvindo por esses grupos, por internet. Precisa buscar. A Bíblia diz que erreis, porque não conheceis as Escrituras Sagradas. Precisa ler Bíblia, buscar Bíblia,
meditar na palavra de Deus, para estar atenta a tudo que está acontecendo. A Bíblia fala que os final dos tempos, se fosse possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Tem que estar atento, ligado com Deus, observando os tempos que está acontecendo. As igrejas, elas estão abrindo, aos poucos elas estão voltando ao normal. Aos poucos. Todo mundo com restrição, com suas máscaras. Mas vá para a casa de Deus, porque lá você vai ouvir uma palavra que vai encher o seu coração. Eu tinha dito para mim mesmo que eu só ia voltar a frequentar a minha igreja em setembro. Em setembro. Aí um dia, eu ouvindo um live aqui. E eu ouvi quando a irmã se levantou e disse, Deus mandou dizer que é para o povo dele ir para a igreja dele, que ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Eu disse, amanhã mesmo eu vou para a minha igreja. E aí comecei a ir para a minha igreja. Comecei a frequentar a minha igreja de volta. Boto a máscara e vou embora. Com álcool gel. Eu carrego meu álcool gel aí na minha bolsa e vou embora para a casa de Deus. Lá é todo mundo, cada um no seu canto, não é aquela mistura. Tudo com restrição, tudo organizado, tudo direitinho. Então, vá para a igreja. Crente tem que ter pastor. O nosso primeiro pastor é Jesus Cristo. Mas se Deus levantou os homens na terra para ter um pastor na igreja, colocar ordem na igreja, para a gente obedecer. Então, o crente tem que ter pastor, tem que frequentar a sua igreja, tem que participar de Santa Ceia, tem que ter comunhão com seus irmãos, comunhão com a igreja. Porque Jesus diz na sua palavra, dentro da Bíblia está escrito, que o que é ligado no céu é ligado na terra. E o que é desligado no céu é desligado na terra. Então, se Deus não quisesse que nós fosse para dentro de igreja, Ele não deixaria escrito. E o tempo de Paulo, quando o evangelho começou a crescer, você vê que eles oravam, eles tinha templos para ele orar. Tinha templo. Eles se reuniam dentro das igrejas para orar. A Bíblia fala também de Santa Ceia. A Santa Ceia, temos que ter comunhão com a Santa Ceia também. Então é muito bom você ler a Bíblia, entender a Bíblia, participar da Bíblia e frequentar a sua igreja. Não vai todo dia, mas pelo menos vá um domingo. Vá no templo. No nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar com a Cláudio, César, Helenita Andrade. Helenita Andrade, estou sentindo falta das suas orações lá no grupo, hein? Estou sentindo falta de você lá no grupo, Helenita. Quitéria Soares, Sandra Alves, Marilda Lobato, toda noite ela está aqui no live assistindo. A Beta Barbosa também.
Toda noite ela está aqui. Ela faz parte lá do grupo Jardim de Oração e Cura. A Eleonora, Ana Bartolite, Lúcia Evaristo, olha lá a Lúcia, Lucimar, é a Lucimar, lá do grupo, a Josiane Ribeiro, Rosângela Aparecida, Neusuíta Ramos, tá pedindo oração pela sua sobrinha que vai operar segunda-feira. Vai dar tudo certo, Neusuíta, no nome de Jesus, tá? Deus preparar tudo. Olinda Oliveira, Evangelista Wilson, Mônica Marques, Rosicléia Lima. Tá, irmão? Então nós vamos orar nesta noite. Vamos pedir a Deus que Deus visite a nossa vida, a nossa casa, nosso lar. Tá bom? Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim. Pai do Senhor, meu amigo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Diante de ti, Senhor. Eu apresento, ó Deus, as tuas filhas, as tuas servas, Pai, a qual, Senhor, parou para ouvir a tua palavra, Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, a vida de cada uma. Tu conheces, Deus, a necessidade das tuas servas. Toma nas tuas mãos o Cláudio, a Helenita, a Quitéria, a Sandra, a Beta Barbosa, a Neusuíta, a Eleonora. Senhor, toma as tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. A Marilda Lobato, toma as tuas servas, toma o seu lar, a sua casa, a sua família. Entra no lar de cada uma com as providências do céu. E dá vitória às tuas servas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço nesta hora, eu te apresento nossa família, nossos familiares, toma nossos filhos, nossos netos, nossos genros nas tuas mãos, os esposos das tuas filhas, nossos esposos, nossa família, os de longe e os de perto, Pai. Toma cada um nas tuas mãos e que Deus o abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre o teu rosto o Senhor te dê a paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser, compartilhe o vídeo, no nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui a partir das 21 horas, no nome de Jesus. Que Deus o abençoe, cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe a Cátia Pedro. Que Deus abençoe as tuas servas, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Dá-nos a noite de paz. Nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos acoberta com o teu sangue, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada uma de vocês.